Alô, 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 salve, salve galera, tranquilidade, Tives here, mais um vídeo aqui na Costa TV, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado aí pelo seu criptolike. No vídeo de hoje, nós vamos assistir, eu vou comentar, eu vou fazer um novo formato de vídeo. Eu quero que vocês comentem o que vocês, depois, o que vocês vão achar desse tipo de formato. Que basicamente, eu pedi a opinião de vocês no meu Twitter e vou ler a opinião, vou lendo as opiniões, né, um a um, não de todos, né, e vou comentando um pouco em cima, beleza? Vamos lá então, vamos assistir aqui, acho que todo mundo já viu, mas para deixar registrado aí o contexto do que nós vamos comentar. O deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, inclusive eu votei nele também, ele fez no Dia das Mulheres, no dia 8 de março, ele fez esse pronunciamento lá na Câmara. Aqui. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar, não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo, impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas, homem aqui, para poder dizer o seguinte: mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, que em 77 assinou uma frente pela legalização da pedofilia, e a esquerda fica em silêncio isso, e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só às feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão com certeza mulheres valorosas. Por fim, parabéns, mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. Foi um discurso. É difícil, né? É difícil refutar, né, o que é dito. Mas a polêmica, né, que se deu foi por conta da peruquinha. E eu vou ler uns comentários. Eu pedi a galera pra comentar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Pedi a galera pra comentar qual a opinião de vocês sobre a Nicole, do Nicolas. E vou ler alguns comentários aqui pra gente... E vou comentar em cima, né? Então o Wilker comentou assim, ó. Pra mim ele foi cirúrgico. Eles não querem empurrar essa agenda tosca, goela abaixo, né, na população. Então, nada melhor que esfregar na cara deles o quanto isso é ridículo. Nada paga mais que o choro da turminha do bem. Essa é uma boa visão. É uma visão interessante do negócio, né? Você tem uma turma, né,
que quer empurrar essa agenda, né? De não, porque a pessoa se sente, então ela é. Então ele ridiculariza isso, né? Pra justamente jogar essa hipocrisia na cara deles. Olha o quanto é ridículo isso que vocês defendem, né? A Vitória comentou assim, ó, certíssimo. Homem é homem, mulher é mulher. Essas outras coisas aí é só invenção da sociedade que não existe e ponto. Dr. Gore comentou o seguinte, achei arriscado, mas necessário porque se ele passar ileso, fica enfraquecida uma das máfias mais fortes atuais. Não cola esse papinho que fazer 1 milhão de leis lá no Congresso é bom. Em questão de Estado bolivariano, quanto mais ineficiente, cheio de falhas e hackeável, melhor. Uma boa visão também. Ozzy. Discurso de Twitter que não tem a linguagem do povão. Discurso de Twitter que não tem a linguagem do povão. Falta objetivo para barrar as ações da esquerda. Fez o discurso vestido de palhaço e só virou piada para passar na mídia e ganhar likes. Não apresentou nenhum projeto e o povo fanático por deputags adorou. Ficou no 0 a 0. Cara, eu concordo e discordo. Eu acho que tudo, Ozzy, pode ser pequenas sementes sendo plantada, tá ligado? Tanto que eu até comentei, né, durante a presidência, né, enquanto o Bolsonaro era presidente, principalmente na época da pandemia, por mais que ele não fizesse, né, igual você critica aqui, né, que ele não apresentou nenhum projeto de fato e tal, por mais também que o Bolsonaro não tenha conseguido ou tentado, de fato, enfim, barrar toda a putaria, né, a ditadura sanitária que aconteceu durante a pandemia, pelo menos o discurso dele era pró-liberdade. Você entende o que eu tô falando? O discurso do Bolsonaro durante a pandemia era, olha, tem que trabalhar, gente. A gente tem que continuar nossas vidas. A gente não pode parar por causa disso. Tome vacina quem quiser. Apesar que na prática não tava assim, né? Na prática era o quê? Ou você tomava vacina, ou você não renovava a sua CNH, ou você não entrava em tal lugar, ou você ia ser demitido do seu emprego, né? A maioria dos meus amigos todos tomaram vacina porque ou tomava vacina ou era demitido. E o cara, porra, vai ser demitido, tá ligado? Não tem como. O cara, não tá, o cara tem que pagar aluguel, tem que pagar as contas, não tem como, você é demitido. Toma essa porra logo aí. Entendeu? Então, na prática, a gente sabe que aquilo não aconteceu. A gente não tava com a liberdade. A gente tava sem liberdade durante a pandemia. Você não podia sair na rua, você não podia sair na praça, você não podia sair para pegar um sol, o pessoal fazendo caminhada na praia, não podia nada. Era a polícia pegando e jogando e mandando embora e prendendo, fechando comércio. Entretanto, por mais que o Bolsonaro talvez a gente pode atribuir várias coisas, incompetência, frouxonismo, ou talvez ele não tenha todo esse poder que o povo às vezes acha que tem, né? Mas ao menos o discurso dele, o que ele estava falando, era pró-liberdade. E isso é uma sementinha plantada na cabeça do povo, né? Eu sempre falo assim, eu acho que por todos os erros e acertos que o Bolsonaro teve durante a gestão dele, eu acho que o mais importante é a figura que ele representava, né? Por mais, sempre falando, né? Você viu que toda hora que ele ligava a televisão, ele estava falando lá, sendo contra o aborto, contra a liberação das drogas, né? Sempre enaltecendo, né? Você amar a sua pátria, a Deus, a sua família. Então, muita gente fala, mas ele fala isso de amar a família, é cristão, mas ele separou 3 vezes, tá ligado? Apesar que eu acho meio meio contraditório, meio sem noção essa associação, né? Mas enfim, a questão não era muito o que ele estava fazendo, e sim o que ele estava pregando ali, vamos falar assim, né? Como se fosse um pastor mesmo, um influenciador. E eu acho que o que ele influenciou, né, o Bolsonaro ao longo desses anos foi muito mais positivo do que o que de fato foi feito, tá ligado?
Ah, porque colocou o Aras a PGR, porque não sei o quê, blá, 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 blá. Porque hoje você tem... Porque a gente vive num país em que as pessoas, elas ainda, né, e vai continuar por muitas décadas e milênios, talvez, o povo se enxerga no político. Né? Olha, aquele ali me representa, aquelas ideias, tudo que ele tá falando, eu concordo, não sei o que, vou seguir aquilo e tudo mais. Então, não deveria ser assim, mas é. Né? Encarando essa realidade de que é assim, é muito melhor para uma população, né, para um povo, você ter um representante que está todo dia lá falando de Deus, pátria, família, né, contra o aborto, contra a liberação das drogas e tal. É muito melhor você ter um cara desse lá como um representante, né, a favor da liberdade e tudo mais, do que você ter um cara, né, que é um ladrão, um corrupto, um cara que defende aborto, um cara que defende a liberação das drogas, um cara que defende a censura, né, que não, veja bem, temos aqui tem que regulamentar aqui, não sei o que, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, né. Então, assim, como eu falo, né, muitas vezes a questão não é o fato de estar ali e... tem que apresentar 100 projetos, tem que não sei o que, tem que fazer... Blá, blá, blá. Muitas vezes esses discursos, eles são sementes plantadas, né? Quantas pessoas... a minha análise, né, do discurso do Nicolas, depois de ler vários comentários também, então. Acho que quanto mais... Quando ele põe aquela peruca, ele causa o choque. Porque se ele... Tirem a parte da peruca dele. Peguem só o discurso dele. Se ele faz aquele discurso, eu, né, minha humilde experiência na internet, eu acho que não teria 10% do alcance que teve. Acho que o máximo ia ficar aquele discurso dentro da bolha do Nicolas, né, dos seguidores dele, do Instagram, do Twitter e tal, né, alguns milhares de milhões, um WhatsApp ali e tal. Só que da maneira que ele fez, ele furou aquela bolha. Né? Então, você vê que ele começa o discurso dele... Falar. Ele começa o discurso dele Mulher, falando... Ó, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder primeira coisa que ele fala, ó. falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço. Então, assim, ele já começa causando esse impacto, né? E isso aqui prende atenção. E isso aqui, essa atitude dele, né? Ela tá sendo muito criticada pela esquerda e tudo mais e tal. E é transfóbico, é não sei o quê, ridicularizando, blá blá blá. Só que ele furou uma bolha. Ele furou uma bolha. Só eu falo assim, dentro do meu espaço, do que eu vejo. Por exemplo, uma tia minha, completamente fora de internet, fora de rede social, mas que ela tem um WhatsApp e tal. Fora de política também. Sabe aquela pessoa só que vai fazer o trabalho dela? É o robozinho da sociedade, tá ligado? Só faz o trabalho dela ali e tal, ela comentou sobre isso. Ela falou, nossa, você viu o cara lá, o deputado e não sei o que comentou sobre isso, e não é que ele tem razão mesmo e tal. Então, assim, ele ao causar esse tipo de choque, ele fura a bolha, porque a própria esquerda meio que caiu na dele. Só que aí você entra naquele contraponto, que a gente entra no que o Dr. Gore falou. Achei arriscado. Que é aquela questão. Será que essa pauta, que é importante, obviamente, muito importante, mas será que o que ele fez, sabendo no momento que a gente está vivendo, né? Você tem um Xandão lá, ditador, né? Você tem um Lula lá do lado do Xandão, né? Você tem todo um aparelhamento petista ali no Estado, no governo. Prontos e já censurando e prendendo e caçando qualquer pessoa, qualquer coisa que eles possam achar ali, né? Então, assim, como o Gore falou, foi arriscado. Eu também achei. E aí você tem que colocar na balança, né? Foi arriscado, era necessário vamos falar assim, um choque desse, né, para muita gente escutar. A esquerda, ela meio que caiu no bait, mas no intuito de querer destruir ele, né? Porque quem furou a bolha foi a esquerda. Porque se a esquerda não tivesse falado nada do discurso dele, ele, como eu falei, ia ficar só na bolha dele,
né? Mas isso furou a bolha, né? O bagulho foi longe, chegou longe. Enfim, é um negócio, Eu vi um comentário muito bom. Ó, o Rui comentou assim, ó, não foi esse não. A peruca é fora de decoro, mas o discurso faz sentido. É o que pesa contra ele é a falta de necessidade em causar polêmica nas redes sociais. Então, entra naquele negócio que eu falei, né? Muitas vezes, para o seu discurso chegar na onde você quer que ele chegue, você tem que causar esse choque, você tem que fazer essa polêmica. O ponto é até onde que vai o risco disso? Vai que ele é caçado por causa disso. Aí você vai pensar, valeu a pena? Porque você vai perder um voto lá dentro da Câmara, né? Você vai perder um deputado de direita lá dentro, né? E aí pode se perguntar, valeu a pena, né? Fazer isso aqui que de certa forma é necessário, mas nesse momento que a gente vive é muito complicado isso, porque você está dando munição para eles quererem te censurar, te caçar ou até te prender. Então é um debate, não é tão simples assim. Você virar e falar, é isso, porque você tem vários pontos ali, né? O John aqui, ele é gênero fluido, quem não gostar disso é preconceituoso fascista. É aquele primeiro comentário lá, né? Concordo totalmente com a deputada Nicole. Logo de cara achei uma palhaçada da direita hashtag, mas pelo choro que deu e quem ele deixou de raiva, eu passei a concordar com tudo, principalmente agora que teve a treta com a doida do ex-BBB no avião. Isso é interessante também. Não acho que deva ter cassação, porém totalmente desnecessário. Dando palco para tudo que o pessoal do outro lado sabe fazer. A direita festiva virou isso, mitadas e nada além. É o que eu falo, tem essa parte aqui, eu entendo completamente essa visão aqui. Eu entendo completamente. Porque, assim, essa visão é aquele negócio. Nós somos tanto na merda, né? Ladrões aí no governo, volta das mamatas, tudo. O Lula tá que indica os amigos do rei, né? Nos carguinhos aí para pegar 30, 40 mil no mês aí em cargo público. Uma coisa mais. Voltando, né? Voltando ao tempo em que muitos esqueceram, né? Ou muitos não viveram, né? Essa juventudezinha de merda aí não viveu o que a gente viveu na época do PT. Então, macetava é foda. Então, assim, eu acho que em volta toda a merda que a gente tá, né? É... eu entendo completamente isso aqui. Os caras puto, tá ligado? Igual o Ozzy. Os caras puto e falando, porra, mano, tem tanta coisa rolando, tá ligado? E tá pegando esse assunto, mas é igual eu falei, de certa forma, é igual o doutor falou, né? De certa forma, é necessário, né? É necessário. E ele falou, né? Porque se ele passa ileso, se o Nicolas não é caçado, fica enfraquecido uma das máfias mais fortes atuais. E isso é verdade. Uma das maiores máfias que tem atualmente nesse meio todo é essa turminha aí dos coloridos. Vamos ver o que mais que tem. A Ruiva postou assim, ó. Achei belo e moral, mas não sei se foi inteligente da parte dele. Bem, o tempo dirá. Acho que esse comentário foi muito interessante, foi muito pontual também. É difícil a gente fazer uma análise agora, no momento, né? E falar, não, é isso e acabou, né? A gente não sabe, né? Pode ter sido a longo prazo, médio, longo prazo, talvez a gente vá ver. Vai que o cara é caçado. Obviamente não vai ser nada inteligente, né? Mas vai que ele não é caçado, ele consegue a questão da liberdade. Inclusive os parlamentares, não deveria ser assim, né? Os parlamentares têm mais... Eles têm mais liberdade que a gente, né? Hoje em dia, qualquer coisinha, eles vão tentar enquadrar em decoro, falta de decoro parlamentar, blá, 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 blá. É engraçado, eu vi muita gente comentando e é verdade.
Você vê vários deputados, né, que ainda são deputados, estão lá dentro, que, enfim, foram pegos com dinheiro na cueca. Tá tudo bem, não tem falta de decoro, não tem problema. Mas uma peruca, nossa, é o fim do mundo, né? Você tem um. A realidade é o seguinte, galera. A gente tá num país, a gente vive num país em que o atual presidente estava preso por corrupção. Ele foi solto pelos amigos dele, que ele indicou dentro do STF, né? E enfiaram lá na presidência. Então, assim, isso aqui já é um escárnio. Isso aqui já é um circo. Uma peruquinha, um negocinho a mais, eu sinto muito. Esse negócio de, quebrou o decoro. Mano, o presidente é um ladrão corrupto. O cara tava preso, cagando num buraco, mano. Que moral que alguém tem pra cobrar algum decoro, alguma coisa? Não tem moral. Não tem moral. Mas termina esse vídeo com esse comentário da Ruiva, né? O tempo dirá. Eu acho que vai ser a melhor coisa que a gente vai poder ver é isso. Eu tenho muito essa visão da questão da semente, né? Quanto mais você martela esse assunto, se você deixar, se ele deixa não falar nada, ninguém fala nada, isso aí vai... Eles dominam a narrativa. Eles dominam a narrativa. E por mais que a gente tenha muitos mais problemas para preocupar, isso não quer dizer que você não tem que cuidar daquele também. Tá ligado? Isso é uma coisa que eu também sempre falo com o pessoal, né? Não quer dizer que porque... não, porque... sei lá, nossa, a minha mesa aqui tá suja, né? Mas é aquela... tem um controle meu ali de videogame que tá sujo também. Eu não vou limpar o controle porque a minha mesa tá muito mais suja, né? Não quer dizer isso, né? Não quer dizer que porque eu vou deixar de limpar um negócio menor porque tem um maior muito mais sujo, né? Então não faz sentido você falar que tem muito mais coisas para se preocupar, não quer dizer que ele tem que deixar de falar disso. Enfim, vamos ver, né? O tempo dirá. Vamos ver se foi positivo, se vai ser negativo. Eu acho que se acontece, eu acho que não, mas, né, vai saber, né? Em épocas de Xandaquistão, eu acho que ele não deve ser caçado. Se ele não for caçado, eu acho que, no geral, foi algo positivo, né? Foi algo positivo. Furou bolha, chegou em muita gente concordando com o discurso dele, muita gente LGBT. É que a galera confunde muito, né? A galera fala comunidade LGBT. Isso não inclui todos os LGBTs do Brasil, do mundo, tá ligado? Eu conheço muitos LGBTs que não gostam desse ativismo que eles fazem. Não concordam, tá ligado? Que eles querem dominar ali o discurso. Tipo, e o LGBT que não concorda com eles tem que ser extremamente atacado. Então, você vê como é que é um negócio político, extremamente político, né? Você tem que concordar comigo, você tem que votar nos políticos que eu quero que você vote. Se você não votar, você não faz parte da comunidade LGBT e você tem que se fuder. Basicamente é isso, né? Então, tem uma diferença muito grande. A mesma coisa acontece com as mulheres, né? O feminismo e tal. Tem muitas mulheres que não gostam desse ativismo feminista que tem hoje, né? Extremamente político também. E elas querem falar como se fossem, tipo, se tivesse a procuração para falar por todas, né? E não é assim. Então é isso. Eu acho que o interessante agora furou essa bolha, o bagulho ficou mais de uma semana sendo comentado no Brasil inteiro. E o moleque é novo, né? O moleque é novo, tá começando agora, acho que não tem nem 30 anos, então tá começando agora. Então tem muito caminho para percorrer, muita coisa ele vai fazer de errado também, muita coisa ele vai acertar. Tem que fazer uma média do que realmente fez a diferença, vai aprendendo. Mas enfim, vamos ver, né? Vamos ver o que vai rolar. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Tamo junto. Até a próxima, galera. Fui.